depois eu te explico o título e vamos conversando. 27, a Bíblia diz assim, mas ele respondeu. O que Jesus respondeu? Todo mundo junto. As coisas que são impossíveis aos homens. Olha o que está escrito aqui. São possíveis a Deus. Vamos ler de novo? Todo mundo junto, quero ouvir você agora comigo. As coisas que são impossíveis aos homens, o que a Bíblia diz? Elas são possíveis a quem? Então, primeira coisa que eu quero falar com você nesse versículo de Lucas 18, 27 é a sexta mensagem da nossa série. O sábio, ele não ignora o poder da oração. E é isso que eu quero falar contigo hoje. O sábio, ele não ignora o poder da oração. Porque durante todas essas semanas que estivemos aqui, 5 semanas, hoje é a sexta, eu já falei sobre comunicação, sobre responder, sobre a sabedoria do Irão Abi, sobre o tempo, falei sobre várias coisas com você. Agora hoje eu quero finalizar dizendo que o sábio, ele conhece o poder da oração. O sábio, ele tem certeza, ele conhece o poder da oração. Leia de novo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a quem? A Deus. Agora todo mundo olha para mim, presta atenção. Por que esse versículo, pastor? Porque tem coisas para nós que são impossíveis. Por mais que você seja um bom marido, por mais que você seja uma boa esposa, por mais que você se esforce, por mais que você faça o seu melhor, sabe, às vezes você faz o seu melhor, você procura ser o melhor marido, você procura ser a melhor esposa, você procura fazer o seu melhor pela casa, pelos filhos, pelo cônjuge, pela sua família. Tem coisas que são impossíveis para nós, que mesmo a gente dando um bom testemunho, nós nos dedicando, tem coisas que para nós está sendo impossível. Porque tem uma mudança que para você está sendo impossível acontecer no seu familiar. Às vezes a gente já sentou a pessoa, já conversamos com a pessoa, você já virou cambota, virou estrelinha, você já fez tudo que você podia fazer. Já fez até um desenho animado para ver se com um desenho a pessoa lê e entende. Sabe, às vezes, pastor, já falei com meu marido, já falei. Então, o que está acontecendo? Essa mudança que você deseja, para nós é impossível. Porque eu não consigo fazer o que Deus pode fazer. Então eu não consigo fazer o que Deus pode. Então o que eu tenho que começar a perceber? Que essa área, essa mudança, esse desejo, para mim é impossível. Mas é possível para quem? Para Deus. Então leia de novo. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para quem? Então tem coisas no casamento, no cônjuge, na família que para nós são impossíveis. Então o sábio, o que ele vai fazer? Ele vai usar a arma, que é uma arma infalível, é a arma poderosa que todo crente tem. Essa arma é a oração. Porque tem coisas que o sábio, ele sabe que ele não consegue fazer. E o que é tolice? Tolice é você ficar se matando para fazer o que só Deus consegue fazer. E às vezes a gente está se matando para fazer o que só Deus consegue. O que isso vai gerar para ti? Briga, estresse, discussão, confusão, cansaço. Você vai gastar a sua energia, vai gastar a saliva, vai perder o seu tempo e a pessoa vai continuar igual. Então tem coisas que eu não consigo fazer. Então como nós somos sábios, nós vamos usar uma arma poderosa, oração. Porque o que é impossível para mim é possível para Deus. Deus consegue tocar o meu familiar de uma forma que eu não consigo. Deus sabe como falar, o que usar para alcançar aquele coração de uma forma que, por mais que eu tenha sabedoria, um ótimo vocabulário, eu não consigo alcançar aquela pessoa. Então Deus pode fazer o que eu não posso. É tolice você tentar fazer o que só Deus pode fazer. E às vezes a gente tenta dar de Deus em casa. A gente tenta dar uma de Deus na vida das pessoas. E as pessoas só mudam quando primeiro elas enxergam que elas precisam mudar. Então enquanto meu familiar não enxergar, eu posso escrever, eu posso pintar, eu posso desenhar, eu posso virar estrelinha, cambota, fazer o que eu quero. Ele não vai mudar, porque ele não enxerga. E você sabe que às vezes todo mundo ouve você, menos quem mora onde? Dentro da sua casa. Às vezes se você der um conselho para a vizinha, ela te ouve. Se você der um conselho para sua colega de trabalho, ela ouve você. Agora dá um conselho para o teu familiar que mora onde? Não vai ouvir você. Às vezes não vai te ouvir. A pessoa está errada, o que você está falando é a coisa certa, mas muitas vezes a pessoa não vai te ouvir. Talvez por questão de orgulho, não sei. Então a gente precisa ser sábio. Entender que tem coisas que a gente não vai conseguir.
E que essas coisas nós só vamos vencer na oração. Porque o que é difícil para mim, Deus consegue fazer. O que eu não consigo fazer, Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Então eu vou orar, vou colocar minha família, minha casa, o meu casamento, o meu marido, a minha esposa, o meu familiar. Às vezes você diz, pastor, já falei 10 vezes com esse homem, ele é teimoso. Então você não consegue mudar a teimosinha dele. Mas tem um que pode, quem é que pode mudar? Paulo, já falei 10 vezes que ele tem que conversar com as crianças, mas ele não conversa. Pastor, eu já disse, vai lá, a gente está perdendo os filhos, você é homem, você tem que tomar uma posição. E o marido não toma. O que eu vou fazer? O que eu não consigo fazer, eu vou orar a Deus, porque para Deus não há nada impossível. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei que situação o Senhor vai colocar, eu não sei quem o Senhor vai usar, eu não sei de que forma o Senhor vai agir, mas que o Senhor vai trabalhar no coração dele, no coração dela, o Senhor vai. Se o Senhor tiver que mandar uma luta, mandar um problema, eu não sei o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor quiser fazer, faça. Se vier uma tempestade, eu não vou orar para que a tempestade pare. Porque às vezes a tempestade vai ser necessária, senão o seu familiar não vai mudar. A gente tem que parar de ter peninha. Porque às vezes começa a vir uma tempestade, você tem peninha. E daí quando Deus vai trabalhar no teu filho, ele não pode, porque você tem peninha. E daí Deus não consegue fazer o que ele deseja. Às vezes você vai lá e livra. E às vezes não é para mim livrar. Às vezes é para mim permitir aquilo. Porque tudo coopera para o nosso bem. Deus sabe o que Deus está fazendo. E tem gente que se não quebra a cara, se não se dá mal. Às vezes você já falou 10 vezes para o seu familiar, muda isso, muda aquilo. A pessoa não muda. Aí ela passa mal, fica doente, quase morre. Aí senta na frente do médico. O que o médico diz para a pessoa? Ou tu para com isso, ou tu morre. O que a pessoa faz? Aí ela muda. Tem gente que é só assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar a Deus, porque eu sei que tem coisas que eu não vou conseguir mudar no meu cônjuge. Eu não vou conseguir mudar na minha família. Mas o que for impossível para mim, eu vou começar a buscar o Deus do impossível. Aí diz a Bíblia aqui no 27, vamos lá? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para quem? Então eu tenho que começar a identificar o que para mim é difícil. O que eu não consigo, o que eu não estou alcançando. E tudo isso eu vou começar a colocar diante de Deus. Pastor, conversando já mudou aqui, conversando já melhorou lá, tal coisa, tal. Bom, mas tem outras que não deu. Então essas que eu não consegui, eu vou botar diante de Deus. Essas que eu não alcancei, eu vou começar a orar por essa pessoa. O que eu vou fazer? Ore exatamente pelo que o teu familiar precisa. Você tem que orar especificamente pelo que o teu cônjuge precisa. Você tem que começar a aprender a orar especificamente pelo que essa pessoa precisa, apresentando ele ou ela a Deus. Por quê? Falta de sabedoria é querer fazer o que só Deus pode fazer. Você vai perder o seu tempo, vai gastar a sua energia, você vai viver cansado, você vai se estressar, vai virar em briga dentro da tua casa. Porque só Deus consegue fazer o que nós não conseguimos. Então o sábio, ele não ignora o poder que a oração tem. Mateus 7, vamos começar a olhar o poder que é a nossa oração. Você pode deixar marcado Lucas que nós retornamos, tá? Mateus capítulo 7. Vamos lá com o pastor um pouquinho para trás no Novo Testamento. Então tem coisas que eu não vou conseguir fazer, que só quem vai fazer é oração. E daí às vezes nessas áreas, é melhor nem discutir mais. É melhor nem brigar mais. Às vezes nessas áreas é melhor não falar mais nada. Sabe o que a gente vai fazer? Orar. Essa vai ser a sua resposta. Oração. Não adianta, eu vou brigar, vou perder tempo, a pessoa não vai ouvir, né? Não vai aceitar o que você vai falar para ela. Então eu vou orar por ela. Mateus 7. Todos acharam? E na oração nós vamos alcançar o que talvez com testemunho, com conversa, no dia a dia, não conseguimos até agora. Mateus 7, versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Aí diz o versículo 7. O que diz o 7, pessoal? Pedi, e o que está escrito aí? E dá-se-vos-á. Continue. Buscai e encontrareis. Agora olha o que a Bíblia diz. Faça o quê? Batei. E o que diz sua Bíblia? E abrir-se-vos-á. Agora leia o que diz o 8. Porque aquele que pede, o que diz a Bíblia? Ele recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, o que está escrito? Então presta atenção. O que Jesus está falando? Interceder não é como a oração da fé. A oração da fé ela funciona assim. Eu estou com uma dor na perna. Eu vou orar, repreender a dor, mandar ela embora, e mesmo que continue doendo, eu arrasto a perna, mas eu digo que pelas feridas de Jesus, eu sou sarado. Eu oro uma vez só, e depois eu agradeço, porque isso é fé. Agora, o que é interceder? O que ele está falando aqui? Peça,
bata, busque, procure, vá atrás, não pare, não desista, mesmo que a porta esteja fechada, continue batendo. É isso que Jesus está dizendo. A oração de intercessão, de se colocar por alguém, eu não posso esquecer de alguns pontos. Primeiro, eu estou orando por alguém, não é por mim. A minha vontade eu sei, mas esse alguém tem vontade própria, tem livre-arbítrio. Segundo, esse alguém tem uma conduta que nem sempre é boa, tem um comportamento que nem sempre é bom, às vezes é ruim. Terceiro, esse alguém muitas vezes está influenciado por um demônio, um espírito maligno. O que eu tenho que aprender? A interceder, a insistir. A oração de intercessão, ela é uma oração insistente. Não é orar um dia só. Eu me coloco diante de Deus por essa pessoa que tem vontade própria, que tem um comportamento que é somente dela e que muitas vezes está influenciada por um demônio. Eu tenho que me colocar todos os dias, porque é como se eu estivesse lutando. Eu estou lutando por essa pessoa, eu estou lutando por esse alguém. Então ele está dizendo, lê de novo o 7, como é que diz a Bíblia? Pedi, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele está dizendo, seja insistente. Ele está dizendo, você não pode parar, você não pode desistir. Se a primeira batida a porta não abrir, você tem que continuar. A oração de intercessão é como se fosse uma batalha, como se fosse uma guerra. Eu estou ali orando, eu estou ali intercedendo, eu estou ali clamando, eu estou ali me colocando no lugar daquela pessoa, substituindo ela no mundo espiritual, diante de Deus, diante do inferno. Eu estou me colocando para batalhar. Então não é uma oração só, isso é algo constante. Às vezes pode levar uma semana, pode levar um mês, pode levar um ano, pode levar até mais. Mas eu estou lá intercedendo por essa pessoa, clamando por essa pessoa. E daí diz o versículo 9: E qual dentre vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, saber das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Então Deus está dizendo, insista. A oração de intercessão é uma oração persistente, é uma oração perseverante, é uma oração insistente. Mesmo sem resultado eu tenho que continuar, porque muitas vezes nós vamos clamar, nós vamos interceder, muitas vezes nós vamos orar e vamos passar um período sem resultado nenhum. Parece que estamos intercedendo, orando, clamando e que nada está acontecendo, e que nada está mudando. Deus está dizendo, continue. Falta de sabedoria é tentar fazer o que só Deus pode fazer. Continue intercedendo. Vamos para Lucas capítulo 18. Lucas 18. Olha o que diz o texto sagrado aqui, todo mundo junto. Versículo 1. Você achou na sua Bíblia? Quem achou, diga amém. Versículo 1, leia comigo. E contou-lhes também uma parábola. Sobre o que, igreja? Sobre o dever de orar sempre. Leia de novo. Sobre o dever de orar. Não ouvi, tem que ser mais alto. O dever de orar. Não esquece disso. Não é orar um dia sim, um dia não. Irmão, a Bíblia Sagrada fala que nós temos que ser um muro de fogo ao redor da nossa casa. Presta atenção. Se eu tenho um muro de fogo, o que eu preciso fazer para esse muro estar sempre com a chama ardendo? Eu tenho que alimentar o fogo. Se eu parar de alimentar o fogo, de colocar algo que alimente o fogo, algo que seja um combustível para essa chama, ela vai se apagar em algum lugar. Observe o que eu vou te falar, isso aqui é muito importante. As melhores fases da tua vida, as melhores fases da tua família, as melhores fases do teu casamento, são as fases em que você orou mais. As fases de maior luta da tua vida, do teu casamento, da tua família, são as fases em que você está orando menos. As fases onde você está tirando mais tempo diariamente para orar, são as melhores fases do seu casamento, porque o muro de fogo está bem forte, nada entra. Só que às vezes a gente vai ficando sem orar uns dias, aonde a chama estava ardendo apaga. E eu estou dando lugar, e a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Ele achou um lugar onde ele pode entrar. As melhores fases foram as fases onde você mais buscou a Deus, onde você tinha um compromisso de todos os dias orar. Todos os dias você estava lá, batia o cartão, Senhor, eu estou aqui. Pastor, mas as coisas melhoraram, eu vou deitar na rede. Não deite na rede. Continue orando, porque a chama tem que estar sempre de pé, para o diabo não conseguir entrar na família, no casamento ou em qualquer área. Aí diz aqui, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar
sempre. E olha como é que diz o texto, e nunca o que, igreja? Desfalecer. Por quê, pastor? Porque às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de chutar o balde, às vezes dá vontade de se separar, às vezes dá vontade de chegar na oração e dizer, Deus, leva todo mundo para o inferno, pelo que eles fizeram para você. Às vezes eles vão te incomodar, e quanto mais tu orar pelo teu familiar, mais o diabo vai usar essa pessoa contra ti. Para quê, pastor? Para que você desista. Para que você diga, eu não vou orar, essa pessoa não merece, eu oro por ela e olho o que ela faz, cada vez ela piora, hoje me falou as palavras tal. O justo não vive pelo sentimento, o justo vive pela fé. Então o meu dever é de orar sempre e não desfalecer. O inimigo vai fazer de tudo para que eu desfaleça. Eu tenho que chegar ali mesmo com raiva, Deus, eu estou aqui, hoje a minha vontade era dar um soco no meu marido, um chute no meu filho, botar fogo nessa casa, mas não é isso, Jesus, eu não vou fazer a minha vontade, seja feito o quê? A tua, né? A minha vontade era quebrar tudo, jogar uma bomba, acabar com todo mundo, pegar as roupas dele e botar no lixo, porque ele, relaxado, deixa no banheiro. Já falei 10 vezes, ele não obedece. Mas, Senhor, esquece que eu falei, eu estava triste, mas agora eu quero abençoar eles, amém? O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque às vezes o que eles vão fazer vai dar vontade de desistir. O que eles vão fazer vai dar vontade de parar. Mas o meu dever é estar ali. Deus, não era a minha vontade estar aqui orando. Hoje eu estou cansado, hoje aconteceu isso, mas eu estou aqui, Senhor. E eu quero a minha família salva, porque eu não me movo pelo que eu sinto. Eu me movo pelo que eu creio e pelo que a tua palavra diz. Então, se a tua palavra diz, não importa o que eu estou sentindo, eu vou orar mesmo sem vontade de orar. O dever é de orar sempre e não desfalecer, porque o sábio, ele reconhece o poder da oração. 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Isso aqui é muito interessante, porque você tem que voltar na cultura da época. Jesus está falando na cultura judaica sobre uma mulher viúva, e dizendo que ela busca um juiz querendo justiça, porque uma mulher viúva ela não tem marido. Não tendo marido, ela não tem uma figura que defenda ela diante do que está acontecendo. Alguém foi injusto em alguma coisa com ela, porque ela não tinha quem a defendesse. Não esquece, você pode estar injustiçado no trabalho, no casamento, na família, não importa a área. Você não está sozinho. Você tem um Deus que é justo. E que se nós orarmos, Ele pode fazer a justiça acontecer, a verdade aparecer. Ele é justo. E essa mulher foi lá, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E diz o texto, no 4, e por algum tempo o juiz não quis. Mas ele disse consigo mesmo, ainda que eu não temo a Deus, e eu nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva, o que ela faz, pessoal? Me molesta. Olha o que ele disse, eu vou fazer justiça para que ela não volte e me importune. Isto é, o que a mulher fazia? A porta nunca se abria, mas todo dia ela estava lá fazendo o quê? Ela ia bater. E ela voltava lá e batia. A porta não abria, mas ela voltava. Irmão, o que Deus está dizendo? A oração de intercessão é uma insistência. Durante um tempo, parece que tudo que eu estou fazendo não tem resultado. Durante um tempo, parece que todas as orações, toda a busca, toda a minha dedicação, todo o meu empenho que eu estou fazendo, parece que não tem resultado. Jesus está dizendo, se você continuar insistindo. Quando o juiz disse, ela me molesta, ele está dizendo, essa mulher é insistente. Essa mulher não para, essa mulher persevera, essa mulher está enfrentando tudo. É esse tipo de cristão que eu tenho que ser. Pastor, mas eu oro e parece que o meu filho piora, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, a minha casa, o dinheiro, a saúde, não importa. Continue. Se eu superar essa fase, onde parece que eu não tenho resultado, aparentemente nada está mudando, aparentemente nada está acontecendo, é aí que eu tenho que permanecer, é aí que eu tenho que perseverar, porque daí o juiz disse, eu vou julgar a causa dela. Agora olha o que diz a Bíblia Sagrada no 5, todavia, como esta viúva me molesta, olha o que disse a Bíblia, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim ela não volte e não me importune o quê? Deus está dizendo que se nós formos insistentes, independente do resultado, independente do que eu estou vendo, ele está dizendo que eu vou ter resposta. Aí diz o 6, e disse o Senhor, ouça o que diz o injusto juiz. Presta atenção nesse detalhe. Se o juiz injusto respondeu ela, o nosso Deus, o que o nosso Deus é? Justo. Jesus está dizendo, imagina, se pela perseverança e pela insistência, o injusto respondeu, Deus está querendo dizer, que Ele é justo, e se nós perseverarmos, com certeza nós vamos ter resposta. Aí continua aqui o texto, aí tem uma parte importante aqui que é o 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite?
ainda que pareça tardio para com eles. 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Final, pega uma caneta e sublinha. Quando, porém, vier o Filho do Homem, o que a Bíblia diz? Porventura, achará fé na terra? Por que Jesus está falando isso? Porque muitas vezes, quando a resposta vai chegar, Deus não nos acha no mesmo lugar. Deus não nos encontra na mesma posição. Às vezes, quando Deus vai trazer a resposta, Ele já nos encontra desanimados. A pessoa já desistiu. A pessoa nem está orando mais e muitas vezes nem na fé não está mais. Então Deus está dizendo que a mesma fé que eu começo essa oração, que eu começo o meu propósito de interceder, eu tenho que ir com essa fé até o fim, independente do resultado que eu vejo aparentemente. Ele diz que quando ele chegar para me responder, ele tem que me encontrar na mesma fé, não desanimado, não triste, não para baixo, não já sem orar, já faz não sei quanto tempo. Ele diz, muitas vezes quando ele vem responder, ele já não encontra mais a pessoa na fé, porque a pessoa não está se movendo pela fé, ela está se movendo pelas circunstâncias, e o justo vive pela fé. Oração tem poder, mesmo que pareça que não tem resultado, mesmo que pareça que eu estou batendo na porta e Deus não abre, calma, Ele vai abrir a porta, continue orando, porque mesmo que você não esteja vendo, enquanto você não desiste, diga para o irmão do lado, Deus também não desiste. Deus só vai desistir quando nós desistirmos. Enquanto você continuar, Deus continua. Agora, quando você parar, Deus para também. Então, mesmo que pareça que não tem resultado, se eu permanecer, se eu perseverar, se eu continuar, eu vou ver Deus fazendo coisas grandes acontecerem. O que eu não posso é parar. Ezequiel capítulo 22. Vamos junto comigo. Vamos juntos aqui. Antigo Testamento agora. Ezequiel 22. Então continue, mesmo que pareça que nada esteja mudando, continue. O justo, o sábio, ele sabe que a oração tem poder. Então o que eu não posso fazer, Deus pode. Ore exatamente pelo que o seu familiar precisa, especificamente por cada ponto que essa pessoa precisa. Ezequiel 22, versículo 30. Vamos juntos comigo lá. Quem achou, diga amém. Versículo 30, podemos ler? Alguém precisa ainda de ajuda para encontrar? Se precisar, pessoal, tem os obreiros aí para ajudarem você. Só os pastores, só levantar a mão. 30 então, vamos lá? O que diz o 30? E busquei dentre eles. Quem é que Deus buscou, pessoal? Um homem. Então a Bíblia está dizendo que Deus não precisa de 10, de 20, de 50. Ah, pastor, lá em casa é só eu. Não tem problema. Deus precisa de um. O que você não pode fazer, Deus pode. Pastor, meu familiar não me ouve, continue orando. Deus vai usar alguém para falar com ele ou com ela. Mas você não pode deixar de interceder. Deus não precisa de 50, Deus precisa de quantos? Um. Deus quer começar através de você e vai salvar toda a sua casa. Deus precisa de um. Aí ele diz, e busquei dentre eles, quem é que Deus buscou? Um homem que estivesse tapando o muro, ou seja, uma pessoa que é de oração. Uma pessoa que intercede. Aí ele diz aqui, que estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. Final do versículo. Mas a ninguém, diz a Bíblia, mas a ninguém achei. Irmão, Deus só pode agir nessa terra com a nossa intercessão. Ele entregou todo o poder e o domínio da terra ao Adão. O Adão, por sequência, entregou na mão do diabo. O que nós temos que fazer agora? Com Jesus, nós recebemos de volta esse poder. E Deus entregou na mão do Adão, Adão entregou para o inimigo. Então Deus age nesse mundo através da nossa oração e da nossa intercessão. Deus não precisa de 10, Ele precisa de um nessa casa que decida orar. Mas não é aquela oração fraquinha, aquela oração minutinhos, orar de verdade. Buscar de verdade. E fazer isso todos os dias, constantemente. Então eu vou começar a ver a minha família salva, a minha família ser transformada, porque a sua vitória não está no que você faz no mundo físico, mas o quanto você move o mundo espiritual. O quanto você consegue fazer o mundo espiritual se mover. E como é que eu movo o mundo espiritual? Com a minha oração. Eu preciso tirar mais tempo para orar. Muitas vezes a nossa família ainda não veio, porque oramos pouco. Está na hora de aumentar, está na hora de orar mais, porque aquilo que eu não consigo fazer, Deus pode fazer. Por mais que a gente dê um bom testemunho, seja um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, às vezes um bom filho, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Então essas coisas eu vou levar para Deus em oração, porque Deus vai fazer o que eu não consegui fazer. Ele pode fazer no meu marido, na minha esposa, o que eu não consigo através da conversa, através disso, através daquilo. O sábio
ele não ignora o poder da oração. Tolice é você tentar fazer o que só Deus pode fazer na sua casa. Não ignore o poder da oração. Deus está procurando alguém que seja o intercessor, alguém que esteja disposto a orar. E se você orar, você vai ver dia após dia a mudança que vai acontecer na sua família. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo agora no meu canal. Espero que essa mensagem abençoe você, fale muito com você. Eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, você se inscrever no canal e ativar o sininho. Todas as vezes que tiverem mensagens novas, você vai ser notificado dessas mensagens. Então não esquece, ativa o sininho e compartilha com quem precisa. Que Deus abençoe.